Urbana. Uma nova visão de rádio. Senhoras e senhores, está a começar o programa Ciência Aberta na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola. Ora viva, muito boa tarde. Sou Felizardo Costa. Hoje eu estou sozinho aqui à frente do microfone. A Luísa está a fazer-nos companhia aqui nos bastidores. Muito boa tarde, Luísa. Olá. Boa tarde, Luquênio. E temos uma convidada hoje conosco, outra convidada especial. O nosso programa é cheio de convidadas e convidados especiais. A Nádia Bengo. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Felizardo. A Nádia hoje vai conversar conosco sobre a aprendizagem ao longo da vida. A Nádia é professora. Nádia pode apresentar-se para os nossos ouvintes e telenautas, por favor? Boa tarde, caríssimos ouvintes. Como o Felizardo já disse, chamo-me Nádia Bengo e sou professora de formação, desde o ensino médio até o ensino superior, a pós-graduação. Então, toda a minha vida é voltada para a educação e, mais recentemente, em pesquisa educacional. Ok. Nádia, curiosidade, esse Bengo tem a ver com Bengo província? Possivelmente sim, porque a família toda do meu pai é de lá. Ah, ok. É. Que bom. A cidade, a província muito bonita. É, Não obrigada. porque eu moro lá, não. Nádia, nós estamos curiosos, já para começar, por que escolheu trabalhar com a temática de educação ao longo da vida? O que é que lhe interessa? Sim. Eu acho que eu não escolhi trabalhar com educação ao longo da vida. Eu nunca escolhi trabalhar com educação ao longo da vida. Eu fui escolhida para trabalhar com educação. Eu digo isso. Porque eu nunca quis ser professora e acabei sendo professora e tinha o dom para trabalhar. E ao longo desse trabalho como professora, eu fui vendo que certos tópicos iam surgindo no meu caminho. Porque eu já trabalhava com formação de professores, orientava professores. E dos aspectos importantes da formação do professor é o contínuo uso da pesquisa, o contínuo uso do saber, a procura de conhecimentos para melhorar as suas habilidades e também alcançar o sucesso acadêmico dos alunos. E foi nesse sentido que eu notei que alguns professores, por exemplo, deixam-se levar, está na sala de aula, já não pesquisa. O livro que o Ministério disponibilizou, eu mesmo, que eles usam todos os anos, alguns já nem planificam em condições ou deixam de planificar, e vem um aluno e todo ano dão sempre os mesmos conteúdos aos diferentes tipos de alunos. Então, a Nádia está agora a dizer, ainda sem entrarmos para a discussão, para a conversa sobre a educação propriamente dita ao longo da vida, há um processo de autoaprendizagem que os professores principalmente têm que fazer, é isso? Pois é. Quando nós estamos a falar de aprendizagem ao longo da vida, ou muitas vezes a aprendizagem continuada também, como é chamada, os professores têm aquela em sala de aulas de eu vou pesquisar, eu vou ler, eu vou trabalhar mais. A procura sempre é o autoconhecimento. E este autoconhecimento vai levar à mudança de atitudes, tanto dentro da sala de aulas, como fora da sala de aulas. E esse conhecimento do professor, vamos dizer, ele vai ficar um bocadinho mais focado na realidade, no seu contexto de trabalho e na sua comunidade. Então, por isso é que estamos sempre a falar de educação para a vida. Já falando, por exemplo, do ODS 4, ele foca muito essa questão da aprendizagem para a vida, não só dentro da sala de aulas, mas também fora. Para quem nos ouve que não sabe muito bem o que é isso de ODS, a Nádia pode ajudar-nos aqui? São os Objetivos Sustentáveis, definidos pela ONU e que nós vamos a aplicar até 2030. Então, são esses. Estamos próximos de alcançar algum deles, nós, Angola? Só as pesquisas vão nos dizer como é que estamos a implementar e como é que a cada ano estes dados vão nos levar ao alcance desses objetivos. Mas a Nádia tem contato com alguma coisa que já é feita sobre essas pesquisas, sobre essa avaliação do nosso progresso em relação a isso ou não? Não é algo com que trabalha? Também é algo ligado à minha área de trabalho, vamos dizer assim.
eu trabalho basicamente com educação, e educação nós temos vários aspectos ligados. Tanto a formação do professor, estamos a falar da formação inicial e da formação contínua, estamos a falar da construção de escolas, tanto também a sua melhoria, estamos a falar de acesso à educação, estamos a falar de, por exemplo, de inscrição de alunos, de recrutamento e seleção de professores. Tudo isso é que vai nos dizer, a análise desses todos os fatores e outros, é que vão nos dizer como é que estamos em termos de qualidade educacional. Nádia, por favor, formação contínua e educação ao longo da vida são a mesma coisa ou não? Porque pelo que eu entendi, me pareceu que a educação contínua ela seria uma coisa muito mais formal. E a educação ao longo da vida, o professor poderia fazer por conta própria. É isso ou estou enganado? Depende dos autores, mas o que é mais comum é a educação. Dentro do contexto educacional, nós falamos de formação contínua. É o termo mais usado. Que também está ligado à formação, vamos dizer, a formação, neste caso, a aprendizagem ao longo da vida. Quando falamos de formação contínua, nós temos a formação ligada à área formal e à área informal. Eu posso aprender tanto num curso, que vai me dar acreditação e crédito, certificação neste caso, como também eu posso só participar, por exemplo, ouvindo o podcast de agora. Ou esta formação, vamos dizer, Sim, esse programa. Este programa Pois, é a palavra certa. Não, é interessante que falas sobre isso, porque parece que hoje as redes sociais e esse nosso acesso à internet, por meio dos vídeos no YouTube, às vezes por meio das conversas de WhatsApp, acabam sendo uma ferramenta importante, né? Uma outra forma de aprendizagem também. E aí eu tenho uma preocupação em relação a isso, que não é só minha e de outros, talvez imagino que também seja da Nádia, principalmente porque é professora. Essas coisas ajudam ou atrapalham? Depende do objetivo. Do objetivo Vamos dizer, do objetivo do utente ou do público-alvo, neste caso. Eu, quando vou para as redes sociais, o que é que eu quero? Sim. Eu quero aprender, estou a divertir-me apenas. Sim. Então, vai depender do propósito. Só lembrar que quando houve aquela expansão da Covid-19, todo mundo estava na internet. Sim. Todo mundo pesquisou sobre o Covid. Então, foram surgindo várias informações relacionadas com a Covid, desde o questionamento sobre as vacinas, se tinham verdadeiramente eficácia ou não, se a doença era verídica ou não, se era só uma forma de nos manter num lugar, se era necessário fazer, por exemplo, aquele confinamento todo, por aquele período. Sim. Então, todo mundo foi pesquisando tudo isso. Nós, por exemplo, descobrimos várias coisas sobre esses aspectos, sobre também a nossa capacidade de resiliência. Sim. Até que ponto nós conseguimos, vamos dizer, suportar uma situação sozinhos ou com apoio limitado de algumas pessoas próximas. Então, nós todos aprendemos. Tivemos um aprendizado, não deixa de ser um aprendizado. E isto continuamos a aprender. Muitas das pessoas aprenderam como pesquisar informações na internet. Então foram vários processos de aprendizagem. E isso está ligado tudo à aprendizagem ao longo da vida ou à aprendizagem contínua. Essa é uma boa notícia, porque se calhar as pessoas quando tiveram contato com o tema do programa, aprendendo ao longo da vida, devem ter tido muitas ideias, né? E aqui fica, para mim pelo menos, fica cada vez mais clara a ideia de que ele pode ser um processo feito fora do circuito formal de aprendizagem. Nós podemos aprender a partir de outros lugares. E a Nádia estava a falar da experiência da pandemia. Fez uma pesquisa durante aquela altura também. Eu fiz, sim. Sobre... Podia falar? Teleaulas. Eu chamo normalmente a aprendizagem contínua, eu chamo de aperfeiçoamento profissional. É o termo que eu considero apropriado, porque eu estou a trabalhar com professores que já têm experiência, que já têm conhecimentos científicos. Então, já estão na área há algum tempo. Muitos deles que estavam nas teleaulas já tinham 5 ou mais anos de experiências como professor. E o que estávamos a fazer era aperfeiçoar as suas habilidades. Eles têm conhecimento, trabalham em sala de aulas, agora nós estamos a introduzir esses conhecimentos numa outra área, neste caso na televisão ou na rádio,
com esses professores. Era pegar os mesmos conteúdos, dinamizá-los de maneira diferente, usar recursos diferentes. Mas eles já sabiam, já conheciam metodologias de ensino. Sim. Então, por isso é que eu gosto de chamar de aperfeiçoamento profissional. Havia uma brincadeira que se fazia com as aulas. Diziam que não eram teleaulas, eram aulas televisionadas, porque parece que o professor estava a reproduzir tudo o que acontecia na sala de aulas. E aí, vocês fizeram alguma reflexão na vossa pesquisa sobre isso? Todos os dias. E quais foram as vossas, vamos assim dizer, as coisas mais interessantes que vocês chegaram? Que coisas interessantes essa pesquisa vos trouxe, por exemplo, já que estavam a trabalhar muito com os professores, né? Ao nível da sala de aulas, muitos professores disseram que não era frequente eles fazerem a planificação. Porque é comum, depois de tanto tempo de experiência, a pessoa já sabe o que é que vai trabalhar em sala de aulas e como é que vai trabalhar em sala de aulas. Então dizia, já não preciso planificar mais porque eu já sei. Outra coisa também foi a reutilização de materiais. Se os ouvintes prestarem atenção às teleaulas, muitos recursos de uma aula passaram também para outras aulas. E para a mesma aula, às vezes, era usado para uma brincadeira ou para uma animação, um jogo numa aula seguinte. Então, por exemplo, criava-se um jogo numa aula de matemática e isso depois reutilizava-se isso numa outra, recurso. O mesmo recurso. Sim. E esses recursos eram criados pelos próprios professores ou tinha técnicos ali a apoiar? Não, os próprios professores criavam os próprios recursos. Normalmente eles planificam as sextas-feiras. Ok. Então isso continua a acontecer? Continua até agora. Então eles criam os recursos, inventam algumas coisas. Eles próprios recortam, colam e fazem todos os recursos. Isso é uma forma também de capacitar os professores. Porque nós às vezes não temos material de ensino, ou às vezes estamos a pensar num material muito sofisticado. E a ideia de reutilização do material, a ideia de usar recursos de baixo custo, também é esta, é mostrar aos outros professores que eles podem fazer. Por isso é que as teleaulas devem ser vistas até hoje, não só pelos telespectadores, mas também pelos próprios professores, porque eu aprendo novas metodologias de ensino. Eu troco, mesmo sentando, não estando na sala de aulas, vamos dizer assim, das teleaulas, eu estou aprendendo nova metodologia de ensino. Eu estou a aprender a observar outros recursos, como o professor está a utilizar esses recursos, como ele está a reestruturar, organizar o conteúdo de ensino. Então, ainda temos a aprendizagem continuada, a aprendizagem ao longo da vida. Então, eu fiquei também curioso aqui, quer dizer, interessado, nesse processo de, vamos assim dizer, de planificação. Os alunos estão envolvidos ou só são os professores a planificar? Esta é a parte mais difícil para os nossos professores das tele e radioaulas. É imaginar que estão numa sala de aulas. E vamos imaginando um guião. É que este guião tem a resposta do outro lado. Eu falo e o aluno responde. Então, eu estou a planificar, a pensar. Se eu perguntar isso, como é que seria a resposta do aluno? Do aluno, sim. E neste caso estamos a falar, hipoteticamente, do nosso aluno perfeito. Ele sabe tudo, ou escapou-lhe alguma coisa, mas ele vai acertar no final. Essa é a ideia também que nós queremos que os professores ensinam aos alunos, que é a expectativa. Eu quero mostrar aos meus alunos que eles sabem e que, se eles não sabem alguma coisa, eles podem sempre tentar. Então, eu tenho expectativas altas para os meus alunos, que eu sei que eles vão aprender e vão alcançar. Então, a ideia das teleaulas também é trabalhar essa questão de expectativa dentro do próprio professor, porque temos professores que dizem, não, ele já não vai aprender, é mesmo já assim. Então, nós estamos a criar, todo aluno é capaz de aprender. A metodologia que vai mudar. Então, esse professor que está diante da televisão, que tem apenas que imaginar um aluno, como é que ele recebe o feedback? E como é que ele garante, estávamos a ver o livro sobre insurance, né? Como é que ele garante, por exemplo, a qualidade do que ele está a fazer, se ele nem tem feedback do aluno? Como é que ele garante isso? Como é que vocês garantem que isso seja garantido, vamos dizer assim? Esta é uma boa pergunta, porque quando fala de qualidade de ensino, nós estamos a ver a resposta de todos os autores, não só dos professores, mas também dos alunos, dos pais, das organizações não governamentais, de todos os parceiros do Estado que estão envolvidos no sistema educativo. E como é que nós fazíamos isso dentro das teleaulas? Nós tínhamos o feedback dos alunos, sempre, porque as nossas pessoas diziam, olha, na minha casa foram
10 alunos levaram os seus cadernos Ok. para eu corrigir. Eu estou a dar aulas de televisão, mas os meus vizinhos sabem que eu sou professor, então levaram os cadernos Ok. para eu corrigir. Interessante isso. Os outros, já temos pais que foram ter connosco as teleaulas, as radioaulas, e dizer que gostaram, se não gostaram das aulas, e a sugerir. Foram outros professores também que levaram recursos de ensino para nós. E nos deram também dicas, escreviam no WhatsApp, por exemplo, ou no Facebook, na nossa página do Facebook, ou na página do Ministério. Olha, não gostei da aula, eu prefiro que se mude isso, a minha sugestão é esta. E outros aspectos, também os nossos supervisores, Sim. porque nós nas teleaulas nós somos supervisores. Então, a nossa opinião é a primeira que eles recebem. Sim. Então, nós temos sempre que dar esse apoio. E tínhamos o apoio também dos nossos superiores hierárquicos. A ministra apareceu várias vezes às teleaulas, Sim. os secretários de Estado também, todos eles apareciam e também nos davam feedback. Ok. Fizeste a pesquisa, mas eu não ouvi falar da universidade. Onde é que entra a universidade? Sei que entra. Porque o que vocês estão a fazer também é ciência. É. Então, em algum momento tem que ter conversa com a universidade. Quando é que isso acontece? Neste caso, na pesquisa, não entrou a questão da universidade, mas é algo que se vai pensar, porque quando estamos a trabalhar com as teleaulas e as radioaulas, nós estamos a dar um feedback estamos a mostrar uma forma de também ir para a sala de aula aos alunos. Por exemplo, vamos imaginar que temos alunos do primeiro ano, que é o primeiro ano na universidade e nunca foram para uma sala de aulas. Eu posso usar aquela teleaula para mostrar como é que é o ambiente de uma sala de aulas. Como é que é a postura do professor, como é que ele apresenta o conteúdo, como é que ele estrutura, como é que ele trabalha com o recurso de ensino. E nós estamos a trabalhar isso. O que a universidade na pesquisa não entra mais durante as formações contínuas, nós já trabalhamos com o pessoal da universidade e apresentamos também a proposta das nossas teleaulas. E eu sei que houve uma pesquisa de uma professora da Escola Superior Pedagógica, da disciplina de matemática, não me lembro o nome agora, ok. que ela fez sobre as teleaulas mais voltada para a disciplina de matemática. Sim. Lembro desse trabalho. Ela é professora do ICED de Luanda e publicou numa revista científica da Escola Superior Pedagógica do Beco, a professora Biavanga. Pois é. Ela fala sobre a experiência das teleaulas, de fato. Foi uma experiência interessante. Ela trabalhou com os seus alunos de licenciatura. Pois é. Justamente para tentar saber como é que... Quer dizer, eles assistiam às teleaulas e eles avaliavam as teleaulas. E o resultado dessa avaliação foi depois avaliado pela professora. Pois é. E isso deu um artigo científico Pois publicado é, nessa é. revista. Esses professores, então, participam também, além da pesquisa, claro, como esse exemplo que acabamos de dar, eles participam também como formadores desses cursos, quer dizer, eles trabalham para dar formações aos professores que dão as teleaulas? Ou não? Ali são outras pessoas que entram? São outras pessoas que entram para a formação dos professores das teleaulas. Ok. Não temos tanto esse relacionamento com o ensino Sim. superior. São mais mesmo os superiores vamos dizer assim, as pessoas do Ministério da Educação é que sim, trabalham sim. com esses professores e organizam Bom, toda a formação. eu nem quero que discutas muito a forma de funcionamento do Ministério, não é essa a intenção, é mais falar sobre um pouco sobre a tua experiência, que faz esse alinhamento entre o que você faz como pesquisadora. E, aliás, é interessante saber que temos aqui a Nádia, uma jovem pesquisadora, que faz esse trabalho técnico e também continua a fazer o trabalho de investigadora, produzindo, escrevendo, criando, refletindo. Isso é muito importante, inclusive, para quem nos ouve, para perceber que a ciência é simples. Né? A ciência pode ser feita de forma democrática. A ciência pode permitir a participação de várias pessoas. E aqui quero trazer uma coisa relativa à participação de várias pessoas. Discute-se muito a pouca presença das mulheres nesse campo da produção científica e da investigação. A tua pesquisa envolveu muitas mulheres, ou envolveu mulheres, ou foi pesquisa sobretudo com pesquisadores? Falando das teleaulas, os participantes, no Os caso da outros Angola, pesquisadores, no caso, sim. No caso da Angola, nós já temos uma percentagem, estatísticas mostram que temos uma percentagem maior de mulheres na educação. Sim. E nós já temos essa percepção, não, que se estamos a falar de educação, estamos a falar materialmente de senhoras que estão em sala de aulas, e se for, por exemplo, a primeira infância,
ou a educação da infância é mais senhoras ainda do que homens, é o mais comum. E aí, essa pergunta vai responder depois. Tens alguma hipótese para isso acontecer? Por que tem maioritariamente mulheres? Mas primeiro continua, depois voltas para a pergunta. Então, quando eu comecei a fazer a pesquisa, era só para dizer, porque muitas das vezes as pessoas perguntam como é que eu vou encontrar um tema de pesquisa, como é que será que surge essa ideia. Eu já estava a trabalhar com as teleaulas, mas encontrei uma dificuldade. Eu observei que os professores, mesmo dinamizando aulas, ainda tinham dificuldades, não queriam planificar, estavam mais cansados, já sabemos fazer o trabalho, então é só fazer o trabalho, sem necessidade de planificar, de tanto fazer tantos recursos, e isso chamou a minha atenção. Eu disse, não, se esta atividade, porque eu considero também as teleaulas como uma atividade de aperfeiçoamento profissional, esta é a perspectiva, é de estar ali, tudo bem que não está em sala de aulas com os seus alunos, mas ainda está numa sala de aulas. Os alunos agora são virtuais. Então, há necessidade de planificar. A diferença é que ele tem um supervisor o tempo inteiro, que não é o mesmo que na escola. Então, o supervisor é o tempo inteiro e a maior parte dos supervisores nas teleaulas eram senhoras. Também. E eram senhoras. Nós dizemos, não, se vamos fazer um trabalho bem feito, tem que se planificar, tem que se fazer todos os recursos e tem que se organizar de maneira que está na sala de aulas, porque nós ficamos com as pessoas desde a planificação até o momento que ele dinamiza. Quando eles vão para casa, os supervisores estão ali, nesse caso nós chamamos de coordenadores, estão ali para observar as aulas, para ver o que falta, para fazer os cortes com a equipa técnica, tudo isto. Os cortes dos vídeos. Dos vídeos, isso, a organização de técnica dos vídeos, tudo isto nós estamos até o último momento. E chegamos antes para fazer até a planificação, quais são os conteúdos, como serão dinamizados, e trabalhar com a equipa técnica, a posição porque uma coisa é o técnico, operador de câmara ou o outro técnico qualquer, não conhece a estrutura da sala de aulas, não conhece a posição do professor. Então, nós trabalhamos tudo com isso. E os coordenadores, a maior parte são mulheres, as professoras, a maior parte são mulheres também. Foi uma escolha propositada? Não foi uma escolha propositada. Foram as pessoas que se predispuseram a trabalhar conosco. E nós trabalhamos com esses professores. E também a questão dos senhores... não sei, a maior parte das pessoas foram selecionadas pelos seus gabinetes provinciais. Sim. Direções municipais, tudo isso. Então, foi indicação e nós trabalhamos, fizemos os testes. Exato. E eles foram trabalhar. Então, era já essa questão. E trabalhamos com esse pessoal todo. Que interessante. E agora, a pergunta que eu tinha colocado anteriormente, por que mais mulheres nessa educação de infância do que homens? Qual é a sua hipótese? Já que estamos a falar com uma cientista. A minha hipótese é que deve ser algo cultural. Não tanto a nível da Angola, vamos dizer assim, a nível internacional. Porque a primeira infância, nós aqui no Estado, estamos a falar do pré-escolar. Sim. Então, são crianças e quando eu converso com os homens, dizem, não, eu ficar ali a brincar com as crianças. A ideia é esta, eu estou a brincar com as crianças. Só para explicar, o pré-escolar para nós vai até antes dos 6 anos. Sim. Até os 5 anos de idade. 5, 6 anos, sim. Exato. É o que nós chamamos do pré-escolar, a idade então, pré-escolar. creche, jardim de infância. Estamos a falar também da primeira infância, neste caso. Tem a creche, são todas essas questões que nós trabalhamos. Mas as escolas do Estado, estamos a falar das escolas também, não temos as creches. As creches, sim. Não temos as creches, estamos a partir do pré-escolar só, a classe de iniciação, sim. Que é um ano só antes da primeira classe. Então, quando dizes que é cultural, provavelmente é porque já nos acostumamos que o cuidado, né, propriamente dito, cuidado que parece um pouco aquele cuidado também materno, né, é feito pelas mulheres. Né? Então, e aí se transfere isso também para a educação pré-escolar. É esta a transferência que se fez. O mais engraçado é que a educação não começou assim. A educação basicamente era feita por homens e por padres. Era muito ligada à questão da igreja. Então depois houve esta mudança que é aquele mais lado, não, é a mulher, principalmente mais lado materno, mais paciente. Então, e nas classes iniciais nós temos muito isso. Mas já sabemos que com a educação também se torna o homem paciente, né? Lisa, estamos a falar da aprendizagem ao longo da vida e focaste, por um lado, essa aprendizagem menos formal e, por outro lado, os cursos. Eu queria saber o que é que achas.
Achas que a perspectiva ou a abordagem que se usa para os cursos, sobretudo de formação profissional, aqui entre nós, é a mais adequada? O que é que eu pergunto? Por exemplo, há modelos em que esses cursos muitas vezes estão associados à universidade. Inclusive existem até dentro da universidade. São oferecidas, por exemplo, pelos professores universitários, etc. Nós adotamos um modelo em que esses cursos quase não são dados na universidade. Quase se vêem até como quase rivais da universidade. Quer dizer, a universidade só tem licenciatura, mestrado, eventualmente doutoramento. Não tem cursos de curta duração, não tem cursos profissionais ou profissionalizantes. O que achas sobre esse modelo? Qual é a sua opinião? Ou não é uma coisa sobre a qual te dedicas muito a pensar? Apesar de fazer o teu campo, então imagino que em algum momento já tenhas refletido sobre. Não é tanto não é tanto o meu campo, mas o que nós estamos a fazer agora, falando do sistema educativo, nós estamos a mudar o nosso propósito, o nosso objetivo. O que se pretende, de acordo com, nós temos um decreto 205/18, que se pretende é que todo o sistema de formação de professores, pelo menos, que a partir de 2027 passa a ser ministrado pelo ensino superior. Sim. E a passar essa ideia. E nós já começamos também com os cursos de agregação pedagógica. Sim. As universidades já começaram a dar alguns cursos de agregação pedagógica para assegurar também esta formação, tanto daqueles professores, mas estão voltados muito mais para a formação de professores do ensino superior. Sim. É o que eles mais trabalham, porque tem essa deficiência, já que o ensino superior, dependendo da especificidade, pode qualquer técnico que trabalhe numa instituição, com formação específica na área, pode lecionar no ensino superior. Então, eles estão a ver também essa possibilidade de capacitação desse pessoal. É a parte pedagógica, a ligação pedagógica. Já no ensino secundário, estamos a falar, quando fala de formação técnico profissional, estamos a falar do ensino secundário técnico profissional. Nós temos esses cursos também dentro das nossas escolas de formação de professores, do técnico profissional, e temos também alguns cursos fora. O que nós fizemos é que não fizemos tanto uma concorrência. Eles podem dar e são certificados, nós também damos esses cursos. A diferença é que nós damos como uma formação inicial. Eu me perdi na formação inicial. A formação inicial, estamos a falar aquela formação secundária de 4 anos. Ok. O ensino médio. Do ensino médio. Okay. Nós agora chamamos a formação do ensino secundário. Ok. O ensino secundário, que são os 4 anos, neste caso o ensino médio, tanto para a formação de professores como a formação técnico-profissional. Ok. A minha pergunta aí é no sentido não dessas, mas das formações técnicas que são dadas, por exemplo, por centros profissionais. O que é que achas? Será que, de novo, garantia de qualidade, será que eles não teriam muito mais qualidade se eles estivessem associados às universidades ou se estivessem dentro das universidades, e que ali se podia aliar, por exemplo, a experiência de investigação de um professor universitário e o curso, que podia não ser de 4 anos, mas podia ser de 2 anos, podia ser de, 6 meses. Não se ganharia mais se o modelo fosse esse, em vez de ser esse modelo que separa os cursos profissionais e os retira, vamos assim dizer, da universidade? O que é que achas? Falando já, não é, da minha opinião. Sim. Essa é uma boa pergunta, mas em relação aos cursos dados pelas universidades, as universidades dão um curso de 4 anos. Sim, de 4 anos. Sim, os cursos oferecidos pelos centros não têm essa periodicidade. Sim, mas eles não podiam fazer juntos. Então, por exemplo, o professor, vamos imaginar, um curso de engenharia elétrica. Por que o professor, doutor, que seja, que é professor de engenharia elétrica, por que ele não vou dizer colabora, porque vai parecer que é simplesmente para buscar dinheiro, não. Mas assim, por que ele não enriquece, vamos assim dizer, né, a formação dentro do centro, fazendo com que esse centro tenha relação direta com a universidade? E essa circulação, os alunos que fazem o curso técnico, saem do curso técnico, podem visitar a universidade, podem ter comunicação com laboratórios de pesquisa, podem fazer pequenas investigações, e quem está na universidade deixe um pouco para esses cursos. Então, fazendo com que a coisa fosse mais ou menos orgânica, em vez desse modelo em que as coisas são muito separadas. Então, chega de tal maneira que parece que quem faz um curso na universidade, às vezes, para conseguir ter a parte técnica, precisa de voltar e fazer o curso técnico. Sim, eu entendi a sua questão. Eu acho que
Estou a provocar-te de propósito. Não, Para te deixar sem jeito mesmo de propósito. não, Sim, eu estou a assim. tentar relacionar com o que eu faço. Ah, porque sim, ok. Onde eu Sim. trabalho, nós temos os dois cursos, Ok, mas só a ótimo, formação inicial. Ah, e A como é formação inicial é a formação continuada de professores, Isso. para o ensino profissional e para a formação de professores. Uhum. É isso. Então, quando fala dos centros de formação, não está ligado ao Ministério da Educação. Ok, sim. Está ligado mais ao Ministério do Trabalho, Trabalho, sim. do MAPTES. Então, por isso é que eu estou a tentar fazer essa relação com o ensino superior. E, pela minha experiência, as formações do MAPTES são muito mais práticas. Ok, sim. Neste caso, eles dão essas competências aos alunos muito mais prática e pouco teórica. Já o sistema universitário tem a componente muito mais teórica. Teórica. Exato. E, por exemplo, a fazer um curso técnico profissional ou no ensino superior, eu tenho de ter uma parte acadêmica forte e depois ter nessa parte teórica e depois ter a parte prática que por vezes é só nos 2 últimos anos da universidade, Sim, na universidade, que acaba por exato. ter este peso. Já não é o que acontece nos centros de formação. E eu acho que isso também tem a ver com o público-alvo. O que é que o público-alvo quer fazer? Eu, às vezes, posso querer um curso rápido, que eu preciso de ir logo para o mercado de trabalho. Sim. Eu tenho essa certificação rápida. E o que a universidade, por exemplo, não vai me permitir. Perfeito. Vai demorar muito mais eu adquirir essa certificação e essas competências. Por exemplo, posso ficar um ano inteiro com pouca experiência profissional. Quando eu for para um curso técnico profissional num centro, eu já tenho ao mesmo tempo esta competência teórica e a prática ao mesmo Ao tempo. mesmo tempo, exato. Pois. Mas isso é uma questão deles a articularem, porque um melhora o outro. Sim, um melhora o outro. É, Ótimo, o trabalho gostei de dessa. um melhora o outro. É, a universidade melhora com competências mais profissionais e o centro profissional melhora com competências mais teóricas ou acadêmicas, neste caso. Então, além das competências técnicas na universidade, o que é que você acha que falta mais? Faltam as competências técnicas, o que é que falta mais Ai, nas nossas universidades? eu acho que eu tinha de fazer um estudo sobre isso, olhar para estas vertentes. Resposta de cientista. Para estas vertentes. É porque tudo Sim. se revê num estudo, tinha que se analisar cursos, Sim, claro, cursos, claro. perfis de saída, tudo isso dentro Exato. do curso. Para se falar de qualidade e depois dizer o que é que falta, tinha que se olhar mais com profundidade para esses assuntos. É. Mas se eu perguntar sobre a qualidade das teleaulas, podias falar? Das qualidades das teleaulas, nós temos não é um artigo, mas tem um relatório Ah, ok. Sim. sobre isso disponível para o público. Quais são, vamos dizer assim, os resultados ou os achados mais interessantes desse, que surpreendem, pela positiva, não necessariamente pela negativa? O que surpreende muito é a opinião dos pais e dos alunos. Porque quando fazemos algo, nós queremos o fim último do sistema educativo é que o aluno aprenda, que ele participe, que queira implementar, ou nós chamamos em psicologia educacional de transferência do conteúdo. É o que ele aprendeu em sala de aulas, ele consegue aplicar no seu contexto e consegue transformar nisto. Não é só a reprodução, mas também que ele consegue transformar. Não, professor, eu aprendi desse jeito, cheguei em casa, eu fiz disso e tentei isso e também deu certo. Então, é isso. E o que nós vimos, por exemplo, com este último resultado, que eu esqueci-me do nome da entidade que implementou o estudo, mas foi sobre a orientação do Ministério da Educação. Os alunos gostaram muito das aulas, porque é uma maneira diferente do professor trabalhar. Eles não estão vamos dizer assim, não é tão comum para eles, o professor tem sempre o recurso de ensino e o professor questioná-los sobre os conteúdos, Exato. apresentarem as suas opiniões. E os pais também sentirem-se parte disso. Por exemplo, nós tivemos com as teleaulas pedir aos pais que revejam os conteúdos dos alunos, que tivemos brincadeiras em que tinham de incluir os pais. Hipoteticamente, nós estamos a pensar, não, os pais estão a participar. Mas alguns pais disseram, eu ouço muito as teleaulas. Eu vejo, por exemplo, a radioaulas todos os dias. Eu vejo, quando estou em casa, eu peço para eles sentarem em frente à televisão. Então, esses foram os resultados, os pais tornarem-se partícipes da aprendizagem dos seus alunos. E uns disseram, olha, já nem me lembrava desse conteúdo, como é que era assim. Alguns pais até disseram, não, para explicar esse conteúdo, eu tive também de ir para a internet e pesquisar como é que se, por exemplo, trabalha um exercício de fração. Sim. Eu tive também de pesquisar para poder ensinar ao meu Ensinar ao filho. meu filho, Então, os exato. pais também foram fazer essa busca de conhecimento. É interessante. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu tenho a certeza que a Luísa faria.
Isso parece muito uma experiência da cidade, vamos dizer assim, na zona rural. Na zona rural nós tivemos muito mais a rádio presente. Ok. Por causa da questão de eletricidade, de sinal, então é muito mais comum para eles o uso da rádio. Sim. E não tivemos essa pesquisa não mostrou tantos dados sobre a rádio. Como é que ela é assim trabalhada a questão da rádio. Porque o que eles mais reclamaram foi o tempo de antena. Porque para a rádio nós tínhamos 5 minutos só, então era muito mais rápido. Eles não tinham como ter ver o professor, ver o que o professor está a fazer, como é que está a realizar o exercício. Exato. Então foi só ouvir e tentar imaginar isto. Se vocês tivessem a rádio urbana, teriam só 5 minutos. É possível que não, é possível que não. Bom, normalmente para terminar, há uma pergunta que nós fazemos a todo mundo, que é como é que você acha que o seu trabalho ou a sua pesquisa colabora para melhorar as condições de vida dos outros angolanos, vamos dizer assim. E eu gosto de pensar que a minha pesquisa é aquela que leva as pessoas a refletir e a ter uma atitude. Quando eu escrevo a pensar que se eu estou a analisar esse conteúdo, então eu quero que essa pessoa tenha consciência que ele deve participar na produção deste conteúdo, que ele deve questionar sempre tudo que ele vê, todos os dados, todas as informações que lhe forem dadas. Se ele tiver, por exemplo, na televisão e aparecer algum superior ou alguns nossos chefes a dizer, olha, construímos 1000 escolas, que ele se questione onde é que estão essas 1000 escolas, como é que estão essas 1000 escolas, quem são os nossos professores, como é que foram recrutados. Se essa escola é numa zona rural que não fala a língua portuguesa, como é que são esses professores? Será que falam a língua nacional? Como é que eles estão a trabalhar com as nossas crianças? Para depois efetivamente me dizer quantas crianças nós temos que conseguiram terminar efetivamente o ensino primário ou o ensino secundário com qualidade. Okay. Então, eu escrevo para eles se questionarem. Okay. Nádia, muito obrigado. Foi um prazer. Só não foi mais prazeroso porque eu fiquei sozinha a fazer a entrevista hoje. Foi um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Ficamos muito felizes por ter aceito o nosso convite. Esperamos que esperamos tê-la outra vez em outros programas lá para frente. Então, muito obrigado. Não sei se a Nádia quer dizer ainda alguma coisa. O prazer foi todo meu, foi uma experiência nova. Então, eu espero que venham mais convites. Tá bem, obrigado e continuação de bom trabalho para você, Nádia. Não, muito obrigada. Ok. Parei 100.5 Nova